Fala, fofuchas e fofuchos! Tranquilo até aí, galerinha, beleza? Estamos indo agora para a nossa segunda aula do quarto bimestre, né? A segunda aula sobre ditadura militar, o regime militar e a ditadura no Brasil. A gente viu aqui na última aula, só dando um apanhado rápido, ditadura 64 com golpe. Aí falamos aqui o que é golpe, por que é uma ditadura, fechamos aqui em 1964, vai até 1985, é o período ditatorial. Os militares no poder através de uma ditadura. Aí falamos aqui, por que regime militar? A gente vai ver hoje aqui os dois primeiros governos do regime, da ditadura militar, que é o governo Castelo Branco e o governo Costa e Silva. Esses dois governos, principalmente Castelo Branco, ele vai tentar legitimar essa ditadura, a gente falou na última aula, através dos atos institucionais, daí a gente chamar de regime militar. O regime militar é tentar dar uma maquiagem de democracia, de legalidade, de participação da sociedade no governo. Como isso não funciona, a gente vai ver aqui no governo Costa e Silva, é um governo aí onde vai se acabar essa tentativa de legalidade. Aí o regime militar, esse regime militar ele morre com AI-5 e daí para frente vem uma ditadura aberta mesmo. Acabou essa tentativa de maquiagem que não é uma ditadura. Então daí para frente, do AI-5 para frente, a gente vai ver aí o ato institucional número 5º, daí para frente é uma ditadura aberta. É interessante a gente perceber que esses dois governos aí, o governo Castelo Branco e o Costa e Silva, são dos militares ainda aí mais ligados à tecnologia, mais ligados a uma legalidade, a uma visão de tentar dar um ar de democracia, tentar dar um mínimo de participação da sociedade dentro do regime. Você vai ver que isso, que depois do Costa e Silva, você vai ver que no próprio governo Costa e Silva, a situação ela fica tão sob pressão, eles ficam tão sob pressão, que o próprio Costa e Silva ele percebe que não dá mais para segurar e explode aí com as 5, já começa aí a ditadura aberta. O Costa e Silva sai, a gente vai ver aí depois os governos de linha dura. São os governos da ala militar que já são mais conservadores, que são aqueles que bem mais a favor aí do que a gente fala sobre fazer tortura e esse tipo de coisa. Aí começa a luta armada, aí já é o segundo momento. Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente vai até o fim do governo Costa e Silva e vai falar sobre o AI-5. Tranquilo até aí, gente? Partiu! Vamos lá, galera, só para a gente amarrar aqui, deixar em pontos aqui. 31 de março, os Estados Unidos enviaram um porta-aviões, 6 contra-torpedeiros, um porta-helicóptero e 4 petroleiros. O professor Alex até falou combustível, porque se num golpe aí tomassem a Petrobras, como é que as máquinas militares iam continuar com o golpe? Tem petróleo que os americanos trouxeram. Mas isso não precisou ser utilizado. A operação lá, Brother Sun, que o professor Alex falou hoje aqui com a gente, explicou ela aí como é que aconteceu. Olha aí, 31 de março. Aí, governo Castelo Branco. Vamos entender aí esse governo Castelo Branco. Tem o golpe, quem está governando? É o Castelo Branco quem está governando? Não, é um comando supremo da Revolução. Então, no dia 11 de abril, esse comando supremo da Revolução entra para governar e coloca quem? Castelo Branco. Eles vão colocar como presidente. Só que eles vão chegar e virar para o Senado e falar, é esse aqui o nosso presidente. Vocês vão afirmar? Houve um golpe, gente, os militares estão na rua. Os senadores vão fazer o quê? Ratificam. Olha a tentativa militar aí de legalizar. Não, o nosso presidente foi aceito pelo Senado. O Senado coagido com exército na rua. Um golpe dado. Os golpistas, eles dão um golpe e mostram para o Senado o presidente deles. Não deram outra alternativa.
O Senado só ratificou aquilo ali. Entra para governar Castelo Branco, 1964 a 67. Vamos lá, e o que o Castelo Branco vai fazer? A primeira coisa que vai fazer para governar é começar a sancionar leis, a outorgar leis, colocar leis a forças. É o que a gente chama de ato institucional, o AI, que nós vamos ver aqui. É que a tentativa dos militares de legalizar, de dar uma veracidade à ditadura dele, ao golpe deles. A legitimar esse golpe. Fundamental a gente entender isso. Já começa aqui com o Comando Supremo obrigando o Senado a ratificar o seu presidente escolhido. O que a gente falou. Aí vem agora o Castelo Branco com o ato institucional primeiro. No mês de abril, ele entra com o ato institucional primeiro. Suspende parcialmente a Constituição de 46, ou seja, vamos tirar aqui, pegar a Constituição brasileira, vamos tirar aqui os direitos políticos, vamos tirar tudo que impeça a agente militar de agir. Vamos esvaziar essa Constituição, tirando os direitos legais do cidadão, dos políticos, tirar isso tudo, enxugar ela, mas vamos manter a Constituição. Olha aí, estou mascarando para tentar dar um ar de legalidade. Isso aí, E deu ao presidente o poder de cassar os mandatos dos parlamentares e suspender seus direitos políticos. E vai criar o que a gente chama de inquérito policiais militares, os IPMs, para caçar os mandatos e prender políticos de oposição. Então, a primeira coisa que o Castelo Branco fez quando ele entrou foi o ato institucional primeiro. O que ele faz? Pega a Constituição, retira os poderes, e coloca o poder maior para o presidente, e cria as IPMs, e tira direitos políticos dos políticos, de todos aí os direitos legais de todos os políticos. Só para você ter uma ideia, dos políticos eleitos no Senado, Câmara dos Deputados, aqui nas assembleias estaduais e municipais, no Brasil inteiro, só de políticos foram presos e desapareceram alguns, só 400 políticos. 400 políticos, simplesmente nesse momento aqui, são caçados, e saem da cena política. Olha como é que eu estou esvaziando aí a minha oposição e criando agora uma Constituição que me dá plenos poderes e deixando um grupo de políticos que são simpatizantes a mim. Entendeu? Para tentar criar uma legalidade. Está sendo construído o que a gente chama de regime militar. A ideia de dar um ar de legalidade para isso. Tá vendo? Aí, com todo o discurso de que não, o Brasil está sofrendo uma possibilidade de virar país comunista, de um golpe comunista, então vamos... Aí tem um discurso ideológico. Aí a venda do discurso ideológico. Eu vou justificar, aquele pai que dá uma surra e fala, vai doer mais em mim do que em você. Entendeu? Aí vem o discurso ideológico. Estou vendendo a ideologia para você de que isso vai ser bom para o Brasil. Aí a gente não vai discutir isso. Porque se você acha que vai ser bom para o Brasil ou não, aqui não cabe a gente. Cabe a gente aqui que você entenda que os militares estão fazendo isso. E ao interesse norte-americano de manter o Brasil capitalista e de principalmente manter o Brasil ali, na submissão econômica norte-americana, orbitando. Como a gente falou lá do outro lado, a União Soviética com os países socialistas. É igual, só troca o sistema de produção econômico, tá? A gente ir construindo essa ideia aí. Então ele vai, tira e prende, desaparece, manda matar e some com a pessoa. 400, você tá num regime ditatorial. Televisão está começando aí, jornais, rádio, só transmite aquilo que você deixa transmitir. Então, se some alguém, ninguém está sabendo. Percebeu?
pessoal fala, não, porque na ditadura não houve corrupção. Houve, só que na ditadura você não podia abrir a boca para falar nada. Você tinha que ficar calado. Hoje você tem como ligar a televisão e ver a corrupção. Antes não, se você fosse falar, você era morto. Percebeu? Tranquilo? Vamos lá. Ato institucional segundo, aí em outubro, fechamento do Congresso, aí vai endurecer mais ainda, ainda não está dando, o Congresso ainda está, mesmo tirando esses 400 políticos do cenário político, eles ainda estão lutando. A gente está vendo aí, toda essa estrutura. Ainda está difícil, então vamos fechar o Congresso e a Assembleia Nacional. Agora é só o governo executivo. Vamos tirar aí de cena o legislativo, que não interessa, até porque nós já estamos fazendo as leis, então vamos fechar isso aí. E determinou a eleição indireta do presidente e vice-presidente da República pelo Congresso Nacional. Aí deixa só o Congresso Nacional funcionando com os políticos que a gente escolheu, e são eles que vão eleger o nosso presidente, dentro da escolha que a gente está colocando. Acabou com os partidos e criou o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social. Esse DOPS aí é como se fosse uma estrutura de uma vigilância secreta do governo para poder matar, torturar. Daqui para frente vai começar as torturas. A gente vai discutir o DOPS aí como um grande aparato militar para sumir com opositores, para poder matar opositores. Até aí tranquilo, gente? Vamos lá? Beleza? Vamos continuar então. A gente falou aqui, que no AI-2 ele vai acabar com os partidos políticos, certo? Vai terminar com os partidos políticos, mas ele está reconstruindo um sistema político esvaziado, controlado. Eu até brinco, tem um post que eu até repostei ele esses dias lá no WhatsApp, no Instagram, olha eu, que é interessante, que ele fala o seguinte, um ratinho dentro de um labirinto, ele é livre para ele ir aonde ele quiser, desde que ele não saia do labirinto. Entendeu? Sacou? Você entender aí o que está falando de esvaziar, criar um sistema político, um labirinto, onde tudo está na mão dos militares. Daí a gente falar regime militar. Percebeu? Sacou? É os ratinhos dentro do labirinto. Eu estou criando um cenário político, que é um ambiente fechado, como se fosse um RPG de computador, onde você pode ir onde você quiser, dentro daquele universo que eu criei. Sacou? Pra você entender essa estrutura. Não é democrático, não é aberto, de verdade. Sacou? Então ele vai criar o ato institucional número 3, já em 66. Estendia o princípio de eleições indiretas aos governadores e assembleias estaduais e a criação de 2 partidos. Por quê? Porque os governos dos estados ainda eram eleitos pela população. Então vamos acabar com isso, porque você tem governador aí, como o professor Alex falou, lá no sul, com o Brizola, que se rebela. Entendeu? Essas autonomias do estado aí a gente tem que esvaziar, vamos tirar os governos do estado também. Entendeu? Porque tem estado aí que está contra a gente. Então vamos esvaziar, vamos tirar as eleições, indireta também. Os governadores agora nos estados, olha como é que eu amplio minha força e vou matando a democracia de vez. Enquanto a política estadual ainda podia ser feita, agora com a AI-3 ela acaba. E eu vou acabar com todos os partidos. Vou colocar só 2, aí tá virando China, né? A China tem um só, que é o Partido Comunista. Não, vamos fazer uma coisa mais próxima do democrático. Vamos fazer igual a China, que só tem um partido único, não. Isso parece muito fascismo, né? Nazismo. Vamos fazer 2 partidos, até para agradar também aqueles políticos que apoiaram o nosso golpe. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar o Arena, que é o partido da Aliança Renovadora Nacional, que é um partido dos militares, é o partido do governo,
e vamos pegar essa galera que apoiou a gente, que tá do nosso lado, mas que não é militar e que está todo mundo aí, mas está tudo dentro do nosso labirinto de ratinho, que é o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. É uma elite que não tem discurso, um discurso... eles são legalistas, no sentido que eles querem um jogo democrático, mas eles não são ideológicos. Como é que é o MDB? PMDB. Inclusive, voltou agora de novo a ser chamado MDB. É o Centrão. Você ouve tanto aí? Centrão apoiou o governo do Lula, apoiou o governo do Fernando Henrique, apoiou o governo do Lula, apoiou o governo da Dilma, apoiou o governo lá do Vampirão lá, né? Do vice da Dilma aí, o Vampirão, apoia Bolsonaro. Eles são sempre governo. Eles serão sempre governo. Eles querem estar no jogo político. Percebeu? Eu não tenho ideologia aqui. Essa galera que ficou. São esses dois partidos. Tranquilo até aí, gente? Foi até aí? Vamos seguindo então. No mês de julho, o ato institucional número 4, aí cria-se uma Assembleia Constituinte com os políticos que eu já escolhi aqui, quais vão ficar, porque os outros eu já cacei tudo, mandei fechar todos os partidos, criei só 2 com os políticos que eu quero. São os militares e os que apoiam os militares. Estão aqui. Só que agora eu tenho que acabar com essa Constituição. Eu tenho que botar uma Constituição que legalize de vez o meu ato, o meu golpe. Quando chega o ato institucional número 4, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma Assembleia Constituinte com os políticos já escolhidos aqui, que eles vão outorgar a Constituição, que não foi escrita por eles, foram escritas pelos militares. Aí que aquela... Não, mas a Constituição aqui desse período é uma Constituição em que a Assembleia Constituinte sancionou nada. Quem escreveu toda ela foi os militares e eles criaram uma Assembleia Constituinte dos políticos que sobraram para eles votarem, eles só ratificarem, assinarem que concordam com a Constituição. Pronto, temos uma nova Constituição assinada pela Assembleia Constituinte. Olha como as palavras são bonitas, mas por trás está vazio. É o rato no labirinto. Percebeu? Você tem uma nova Constituição com ar de legalidade. Tranquilo, gente? Vamos lá. Então, o que os militares colocaram nessa nova Constituição? Vamos só dar uma olhada aqui. Mantém o Brasil como uma federação, mantendo a autonomia dos governos estaduais, mas aí já elites de estados estão no poder. Lembra que só pode ter 2 partidos. Então você vai ter uma eleição nos estados das elites que apoiam os militares. Entendeu? Então um jogo de carta marcada aí. Você tem uma federação, só que os estados eles perdem poderes. O poder executivo sai mais fortalecido, com a Lei de Segurança Nacional. O Brasil está num estado de sítio, estamos vivendo um período de guerra ideológica. Aí se cria a ideia, se cria o discurso de que existe uma guerra ideológica. Os comunistas querem entrar na sua casa, os chineses estão invadindo para entrar na sua casa e botar 5 famílias para morar contigo. Vivendo uma guerra ideológica. Cuidado, você não sabe quem é o extraterrestre, que a pessoa está do teu lado, ele é um extraterrestre ou não. Cria esse terror psicológico para criar uma ideia de uma guerra psicológica para se justificar uma ação militar dentro do país. Percebeu? Você tem que entender isso. Qual era a real possibilidade de a União Soviética ou qualquer país comunista tentar invadir o Brasil? Quase nula. Percebeu?
Nada ao ponto, a gente não tem documento nenhum, nada ao ponto de justificar um medo de um golpe no Brasil. Não temos documentos que mostrem, nenhum documento verídico, real, né, montado igual o Plano Coué, que realmente mostre qualquer intenção dos países socialistas de invadir o Brasil. Não havia. Esse discurso é construído. Tá? Estamos fazendo ciência, entendeu? De escola, sacou? De escola. Se você não consegue descolar, você não vai conseguir olhar cientificamente a coisa. O discurso é construído. Você pode ser a mulher mais bonita. Se todas as pessoas à sua volta dizem que você é feia e tem esse discurso de que você é feia, você tem que ter muita força de vontade, se conhecer muito para perceber que você não é feia. Você tem que romper com a visão ideológica que estão te vendendo. Percebeu? Isso é forte, a gente entende isso. A gente percebe isso. O discurso em cima das mulheres, não é assim? A mulher é tudo descontrolada, mulher é isso, mulher é aquilo. Isso é um discurso vendido para você acreditar que você é isso. Entendemos isso? Estou dando só um exemplo, agora eu vou voltar para a política. Aí você entende, eu crio um discurso, a ideia de que o Brasil está passando por uma crise de terror psicológico, onde há um golpe, eu gero medo na população para justificar meu golpe, em cima desse medo de tomada de poder. Percebeu? Tranquilo? Vamos lá. Estende-se as eleições indiretas aí para os governadores, né? Lei de imprensa e a Lei de Segurança Nacional, que a gente falou aí do terror psicológico. Lei de imprensa, só um minutinho aí para você entender, porque aqui nesse primeiro momento, aqui na Constituição, na nossa nova Constituição, a lei de imprensa era o seguinte, que aí a gente vai ver que no AI-5 vai mudar. A lei de imprensa era o seguinte, você fazia um programa de televisão e botava esse programa de televisão no ar. Esse programa ia para o ar, os militares assistiam. Se eles achassem que esse programa era ofensivo a eles, eles iam lá na outra semana e tiravam o programa do ar. Por que é importante você entender isso? Porque as emissoras de televisão, rádio, o que elas começam a fazer? Quando elas percebem que o governo militar ele está censurando, e eles não podem falar, criticar o governo, eles vão fazer 50 programas. Aí eu faço um programa, vou lá, coloco aquele programa, vai lá e critica o governo. Os militares, não, tira esse programa do ar. Tum, fala, legal, tem outro aqui. Começar outro programa. Bom dia, não sei o que lá. Aí o cara... Então, quando os militares perceberam que a jogada das emissoras era tirar realmente os programas do ar, mas pelo menos conseguir 1 ou 2 episódios para a população ver, e tirar isso do ar, os militares vão fazer, que a gente vai ver aqui no AI-5, que é a censura prévia. Não, agora acabou esse negócio. Para ir ao ar, eu tenho que assistir antes. Só pode ir, aí você vai ver, quando você pega na internet, programas dessa época aqui, entra aquela bandeirinha, censura, liberado pela censura, não sei o que, sei lá, e entra. Aí já é depois do AI-5. Aí já é uma questão de censura prévia. Antes de ir para o ar, tem que passar pela mão dos militares. Tranquilo até aí, gente? Fechamos aí, vimos aqui toda a estrutura legalista, até a construção da Constituição, de 67. Aí você entende aí, que até 67 aqui, com a nossa Constituição, com essa nova Constituição, houve o golpe militar, está vivendo uma ditadura e um sistema militar. Aí você tem aí um regime militar construído em 67 para dar um ar de legalidade a esse golpe e essa ditadura. Até aí, tranquilo, gente? Vamos lá? Vamos aqui, galera. Vamos dar uma olhadinha agora aqui só para a gente fechar na economia do governo Castelo Branco. Governo que está vindo de um golpe e de uma dívida monstruosa que o Brasil
carregava dos norte-americanos. O que o governo vai fazer? Para pensar. Se você está com o cartão pendurado, está devendo dinheiro pra caramba aí na rua, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar fazer o quê? Enxugar gastos. Vou deixar ele sair para baladinha, não vou ficar pedindo sanduíche no iFood, vou demorar pouco no chuveiro para gastar pouca luz, pouca água. Eu começo a enxugar a economia para poder sobrar dinheiro para eu pagar as dívidas. Pensou assim? É uma coisa um governo, é uma coisa um país. Funciona na mesma estrutura. O governo Castelo Branco, ele está devendo e ele tem que enxugar porque ele está devendo muito lá fora. Então a primeira coisa que ele faz é atacar o déficit do setor público. Vamos parar de gastar no serviço público para poder sobrar dinheiro e a gente poder pagar a dívida. Aí você fala, não, isso aí, mas o governo tem que gastar pouco. Vamos lá, tem que gastar pouco? Isso é uma discussão. Para entender que o governo ele tem que manter estradas funcionando, ele tem que manter hospitais funcionando, ele tem que desenvolver mais produção de energia, até porque as empresas brasileiras precisam dessa energia, produção de combustível. Então, você tem que gastar para manter a estrutura. Por quê? É como se fosse uma casa, você vive dentro de uma casa, quebrou uma telha, você tem que ir lá trocar a telha, porque senão vai entrar água e vai cair teu teto. Percebeu? Então, o governo, toda vez que ele enxuga os gastos públicos, sobra dinheiro para o governo? Sobra, claro que sobra. Isso aí é positivo? Depende, o governo está pegando esse dinheiro, está pagando dívida externa, ou seja, nosso dinheiro está indo embora. Os gringos estão recebendo a grana. A nossa infraestrutura vai sucateando. Ela vai ficando cada vez pior. Entendeu? Tá tranquilo para você entender isso aí. O presidente procurou implantar ajuste fiscal, aumentando a arrecadação e reduzindo despesas do governo. Além disso, propôs elevação dos preços dos produtos e serviços estatais. Ou seja, gasolina, luz, vai tudo isso ficar mais caro. O governo junta mais dinheiro. O corte nos subsídios, ou seja, dá dinheiro aos produtores, ajudar produtor de arroz, produtor de feijão, produtor de carne para produzir, para nós alimentarmos. O governo ajuda. Por quê? Porque é baratear para manter a população funcionando. Também foram cortados, os produtos ficam mais caros. Como trigo, petróleo e a proibição de que o legislativo aprovasse leis aumentando despesas. Trava aí a lei aí. Acabamos de viver isso aí, uma lei que vai proibir durante 20 anos o Brasil de aumentar, de gastar, aumentando aí o serviço público. Controlar excesso de crédito. Quando você controla o excesso de crédito, você diminui a possibilidade que a população tem de consumir produtos. A qualidade de vida piora. Está tudo muito caro e a Casa Bahia, Ricardo Eletro, ela não parcela para você isso, ou então a parcela com juros muito altos, você não compra. A economia vai freando, aumentando o desemprego, as empresas vendem menos, daí mandam gente embora, e aí a gente falou do ciclo capitalista, esse ciclo capitalista. Foi até aí, gente? Vamos lá então, galerinha. Vamos fechar aí. Vamos dar uma olhadinha agora na reformulação política do governo Castelo Branco. A gente fecha com Castelo Branco. E o incentivo de entrada e divisas. Que a gente já aí viu a parte aí toda da construção da legalidade, né, do golpe militar, da ditadura. E vamos ver aqui a economia. A gente está vendo aqui a economia, como funcionou. Vimos aqui, falamos aí já hoje lá do setor público, como está a economia, a gente está devendo muito, o governo Castelo Branco é um governo que está fazendo aí, enxugando a economia. E ele tem que arrochar. Vamos lá. Na relação político-trabalhista, ou seja, governo, trabalhador, operariado, trabalhador, produção de riqueza. Como é essa relação? Primeiro, proibir greve.
proíbo greve. Então, qualquer tipo de manifestação que você fizer na rua, você foi para a rua, não interessa qual é a manifestação. Essa manifestação é ilegal, ela é proibida. Então, se você foi para a rua, André, então não teve greve? Teve greve, teve passeatas. A gente vai ver aqui na próxima aula, aqui a passeata dos 100 mil. Mas o que acontece? É ilegal. Quando eu digo que greve, eu digo que passeata é ilegal, eu estou colocando fora da legalidade qualquer tipo de manifestação. É proibido qualquer tipo de manifestação. Então, se você vai para a rua, você está ilegal. Se você está ilegal, justifica eu, governo ditatorial militar, ir lá na rua espancar você, porque você está fazendo a coisa errada, fora da lei. Percebeu? Legalizar a ditadura. Você está legalizando o direito do cara te espancar porque você foi na rua fazer uma manifestação. Seja ela qual for. Percebeu? Você entender mais aí um aparato da tentativa de legalizar um regime ditatorial. Então eu vou e coloco a greve ou qualquer tipo de manifestação na rua como ilegal. Pronto. E arrocho o salário do trabalhador, bota ele para ganhar menos. Como, professor? Ele vai abaixar o teu salário? Não, abaixar teu salário, eu vou te mostrar de cara que eu estou tirando o teu poder de compra. O que eu faço? Eu faço a inflação comer solta. Por quê? Poder de compra, os produtos vão aumentando e o seu salário não aumentou. Então gera-se o que a gente chama de inflação. É o poder de compra. Eu ganho R$1.000 e eu consigo comprar 5 produtos com R$1.000. Mês que vem, com esses mesmos R$1.000 eu só compro 4. Eu perdi 1/5 do meu poder de compra. Ou seja, aquele mesmo salário, nesse mês de agora, não compra mais a quantidade, os mesmos produtos que eu comprava mês passado. Então, tive uma perda, de poder de compra. Isso é inflação. Percebeu? Aí vamos botar aqui, a inflação deu 15%. Então eu tenho que aumentar o salário do trabalhador em 15% para ele voltar a poder ter o mesmo poder de compra. Aí eu equiparo ao índice inflacionário. Não, os militares vão fazer a mágica. Não vamos usar o índice, o índice de inflação, não. Vamos usar o IBO, blá, inventa um índice louco aqui, entendeu? Que é controlado por mim. Então o que eu faço? Esse mês deu 15% de inflação no Brasil, mas pelo índice blá, só deu 5%. Então vamos reajustar o salário do trabalhador em 5%. O que acontece? Você perdeu os outros 10%. Você continua tendo perda salarial. Percebeu? Até hoje isso é feito. Esse truque de cartas que surge aí pra gente no período ditatorial ficou tão manjado que hoje acabou-se com isso. Volta-se a trabalhar com o índice de inflação. O salário é reajustado com o índice de inflação. Só que o índice de inflação do governo, quando você pega todas as outras empresas que fazem índice de inflação e vai olhar o índice de inflação dessas empresas, é sempre maior do que o do governo. Porque o índice de inflação do governo é malandramente manipulado para ser sempre mais baixo, para poder o reajuste salarial ser baseado naquilo ali. Tranquilo? Você entender aí como até hoje isso participa. Foi até aí? Beleza. E perde-se a garantia, a estabilidade de 10 anos, e acaba-se com isso para o cara aceitar o fundo de garantia por tempo de serviço. Agora, o fundo de garantia por tempo de serviço é a base para todo mundo. Não tem mais aí só funcionário público, por enquanto até agora, tem a estabilidade. O resto dos trabalhadores, todos civis, perdem estabilidade. Vamos lá, incentivo à entrada de divisas. Outro truque de cartas aí pra gente. Vamos dizer que você seja uma bilionária, tenha bilhões. Você vai investir num país, certo? Você vai investir na Afeganistão, vou dar um exemplo aqui. A visão que o americano tem da gente é a mesma coisa da gente para o Afeganistão.
Você vai investir no Afeganistão, aquele, né, entre aspas, aí, buraco do mundo, vai botar dinheiro ali, entendeu? Com um governo instável, que você não sabe se nem você vai se manter, entendeu? Você vai lá e monta uma empresa lá, depois você vai perder todo o dinheiro, não vai conseguir recuperar o dinheiro da empresa. Então, o investidor internacional, para ele entrar dentro de um país, ele tem que sentir firmeza num país. Ele tem que sentir firmeza que aquele investimento dele naquela empresa lá não vai ser perdido numa virada política em que o governo caia, entre outro governo e ele perca aquilo ali. Outro, ele tem que gerar riqueza. Se ele gastou 100, eu tenho que tirar no mínimo 200 de lá de dentro. Para valer a pena eu ter enfiado 100 milhões ali, naquele país. Se eu botei 100 milhões no Afeganistão, eu não quero saber se o Afeganistão está ficando bom, bonito, se a população afegã está vivendo bem ou não. Interessa, eu sou investidor de bolsa, eu sou investidor. Eu vou botar 100 milhões, eu quero tirar 200 milhões dali. E que se dane o povo de lá, entendeu? Não tem coração, o mercado econômico não tem esse coração, não tem compromisso com sociedade, você tem que entender isso. Então os militares eles querem trazer investimento econômico para o Brasil. O problema é que existe uma lei de remessa de lucros. Eu não posso mandar muito dinheiro para fora. Então o que acontece? O empresário, ele investia, é o que Getúlio tinha feito, o empresário investia 100 milhões no Brasil, ganhava 200, ótimo, mas eu não posso tirar esses 200, eu só posso tirar 50, pingadinho. Então meu dinheiro, eu tenho dinheiro lá no país, mas o dinheiro está lá preso, lá dentro do país. Essa lei é para fazer o quê? Porque o empresário internacional que investisse no Brasil e ganhasse muito no Brasil não tirasse o dinheiro do país, empobrecendo o país, reinvestisse aqui. Entendeu a lei do Getúlio, da remessa de lucros? Ela vai cair aqui. Por quê? Porque atrai o empresário. Vem, empresário, pode vir que todo lucro que você tiver, você vai poder tirar do Brasil. Aí os empresários se interessam. No primeiro momento, o Brasil enche de dinheiro. Buf, no mercado. Aí você está entendendo o milagre econômico. Todo mundo botando dinheiro no país. O cara lucrou o que ele queria, ele faz o quê? Uau! Tira de dentro do país. Aí o país faz o quê? Economicamente. Entendeu? Foi o que eu falei. Eu até falei com os alunos em sala de aula, trazendo para o dia de hoje para você entender isso. A gente viveu agora um 7 de setembro aí, onde houve uma discussão de golpe no Brasil ou não. Independente se você curte o golpe, se você não curte, se acha legal moralmente, esquece isso. Lembrando que está fazendo ciência. Houve um discurso de se derrubar o sistema democrático para se instalar uma nova ditadura. O discurso estava aí, entendeu? O empresário gringo fez o quê? Quando olhou isso, falou, não, eu vou deixar dinheiro meu aí dentro desse país, vai rolar um golpe, daqui a pouco o país não tem governo, faço o quê? No dia 8 de setembro, 100 bilhões saíram do Brasil. Lembrando aqui, para quem não entende, que a gente não entende o que é 1 bilhão, 1 bilhão são 4 Neymar na sua conta, tá? Você acha o Neymar rico? 1 bilhão são 4 Neymar na sua conta. Estamos falando de 100 bilhões saindo num dia do país. Foi tão desesperador que o nosso governante chamou lá o Temer para fazer uma carta, para pedir desculpa e mostrar para todo mundo, não vai ter golpe não. O Brasil não vai entrar numa guerra civil não. Pode manter o seu dinheiro. Aí no outro dia, o que o empresário fez? Então eu boto meu dinheiro de volta. Entendeu? Sacou? O desespero. Porque agora é rápido tirar o dinheiro. O cara tira num dia. Ele tem 100 bilhões no Brasil, ele tira 100 bilhões no Brasil. Você vai dormir país de segundo mundo, vou dar um exemplo, e vira Etiópia, Afeganistão no outro. Porque todo o dinheiro investido internacional sai do país. Entendeu? Estou te dando um exemplo real para a gente aqui, você entender sobre o que a gente está falando aqui. Então os militares abrem essa circulação de dinheiro fácil, rápido no país. Entendeu? O país fica vulnerável à política internacional. Tranquilo? Belezinha?
Fechou? Isso aí, galera, beleza? Então fechamos aqui, vimos a tentativa de construir um regime militar, ter uma legalidade para a ditadura, que não funciona e acaba ali no AI-5. Tranquilo até aí, gente? Fechamos, na próxima aula estamos aí. Gente, cuidado, mantenha o afastamento, vamos tomar as vacinas aí. Beijo no contatinho. Fui!